Aleluia. Quantos estão aqui felizes, irmão? Amém. Glória a Deus, o Senhor é bom, amém? Olha para essa pessoa aí que está ao seu lado. Assim, que bom que você está aqui hoje, nessa manhã. Dá um sorriso. Aleluia. Amém? Vamos lá, vou ser bem breve, falar a respeito da nossa área financeira, que é o som, aleluia, que são oferta, dízimo, primícias. Isso é um princípio muito importante que Deus colocou e Ele aconselha que a gente siga isso, amém? Uma curiosidade a respeito dos brasileiros, né? Eu sei que nada surpreende, né? Mais do que o próprio brasileiro em si. Então, devido à nossa educação, às finanças, nossa educação financeira, fiz uma pesquisa bem breve a respeito disso. E você sabia que a cada 3 pessoas, a cada 3 brasileiros, eles investem e guardam dinheiro? 1 a cada 3. 1 a cada 3, da mesma proporção, também conseguem poupar alguma coisa. Não guardam, mas conseguem poupar. Ou seja, aquela pessoa que ela se esforça para gastar menos. Amém? E mais de 50% da população não tem nenhum fundo de reserva. Ou seja, nós não fomos ensinados financeiramente a cuidar do nosso dinheiro. Amém? Mas tem um versículo na Bíblia que está em Provérbios 21:20. Está escrito assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então, é um ato de sabedoria a gente guardar e administrar as riquezas, aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Amém? Por mais que ainda não seja muito, mas com o pouco a gente se torna bons gestores. No pouco, nós também vamos conciliar quando tivermos muito. Amém? Então, é um ato de sabedoria a gente guardar, é um ato de sabedoria a gente administrar as riquezas, e é um ato de tolice sair gastando tudo desembestado, porque na maioria das vezes é isso que fazemos. Primeiro, nós poupamos, a gente se esforça para poupar, e quando poupa, fica ansioso para gastar. Então a gente se esforça muito para depois criar um problema ainda maior. Amém? Vamos entrar na palavra. Você pode abrir a sua Bíblia, Salmos 119, no versículo 105. Capítulo 119, versículo 105. Amém? Aleluia. E está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia. Então, é um versículo que a gente entende facilmente, ele simplesmente lendo. Mas eu quero trazer aqui um exemplo prático para que a gente consiga ter um entendimento ainda maior disso. Vamos se dizer que você está em uma situação que você precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida. Nós chamamos isso também, tem um nome para isso também, que é inflexão. É um ponto de inflexão, é um ponto de decisão muito importante na sua vida. Então, neste ponto de decisão, nós não sabemos qual decisão tomar, nós temos incerteza, nós temos medo e não sabemos como que vai ser dali para frente. Isso é um ponto de decisão, nós estamos prestes a tomar uma decisão. E a aplicação de Salmo 119, 105 em nossas vidas é quando nós estamos nesses momentos de decisões, mas nós sujeitamos a Deus. Isso, nós não tomamos decisão por nós mesmos, mas nós sujeitamos essa decisão importante a Deus. E isso se torna, e a palavra dele, ou seja, a resposta de Deus, se torna lâmpada para os nossos pés, se torna luz para o nosso caminho. Então, aquilo que era medo se torna fé, aquilo que era dúvida se torna uma certeza, e aquilo que era insegurança
se torna algo concreto, se torna algo sólido, se torna algo seguro. Por isso que ele já deixou instruções. Nós podemos ver aqui que numa situação financeira que hoje é uma lógica do que eu falei no começo, uma curiosidade do começo, das porcentagens das pessoas que guardam, conseguem guardar, poupam, e das que não têm reserva de emergência. É uma verdade isso nos dias de hoje, mas já estava escrito há milênios na palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é um manual humano, amém? A Bíblia, ela escreveu antes que todas as coisas existissem, toda a ética e moral da humanidade. Por quê? Tudo aquilo que consideramos certo e errado foi escrito na Bíblia primeiro. Então, se a gente for consultar por que traição é errado, por que você mentir é errado, por que você enganar é errado, se não existisse a Bíblia, existiria apenas, seria normal. Mas a Bíblia, ela veio e ela colocou uma regra, a ética e a moral de toda a humanidade está baseada na Bíblia. Então, quando se trata das nossas finanças, também funciona dessa mesma forma. Por quê? Porque nós seguimos várias coisas, mas muitas das vezes quando chegamos na nossa área financeira, nós achamos que não, achamos que deve ser da nossa forma. Mas a própria palavra, ela se torna lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por quê? Porque ela ilumina e mostra aonde devemos seguir. Lá em Provérbios 3, 5 está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Aleluia. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: quando confiamos no Senhor, podemos caminhar por um caminho que nós não conhecemos. Ou seja, eu errei tanto nisso, cara, eu errei tanto nisso até aprender de fato o que esse versículo fala, para a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento. E eu errei tanto nisso. Quantas vezes eu pensei, não, é assim, não, é dessa forma. E várias vezes eu falava, não, a prosperidade não depende de Deus, a prosperidade depende das nossas decisões, a prosperidade depende mais do meu esforço, mais do meu trabalho. E uma curiosidade, uma pergunta que nós nos questionamos: por que quem está fora da igreja às vezes enriquece mais do que quem está dentro? Já parou para pensar isso? Eu já parei para pensar isso, gente. Acredito que todo mundo já parou para pensar nisso, né? Então, se dízimo, se primícia, se ofertar, traz esse resultado mesmo. Porque quem está lá fora não faz tudo isso, não oferta, não dizima, não quer nem saber e enriquece mais do que quem está na igreja. Primeiro, que enriquecer não é o propósito principal da nossa vida. Nós temos um tesouro maior, nós temos uma salvação, nós temos uma vida eterna em Cristo. Nós vivemos não pela riqueza que adquirimos, mas nós vivemos pelo propósito que Deus colocou em cada um de nós. Primeiro ponto, é por isso. E depois, nós conseguimos entender que Deus nos chamou. Então, por que quem está lá fora enriquece? Irmão, você pode sim enriquecer pelo seu conhecimento, você deve buscar conhecimento. Você pode enriquecer pelos seus contatos, que nós devemos ter, isso é importante para a nossa vida. Tudo é importante. A estratégia, ela é importante. E as pessoas enriquecem por causa disso. Mas nós que vivemos com Cristo, fomos chamados por Ele. Nós não vivemos para ser dessa forma. Não vai ser dessa forma. Por quê? Porque você pode enriquecer com isso, mas Deus aqui está falando: não se apoie no seu próprio entendimento. Não coloque a confiança em si mesmo. Por quê? Porque se Deus nos chamou, é para que quando a gente prospere, toda a nossa prosperidade, toda a nossa riqueza glorifique a Ele. Então, sim, de fato dá para prosperar sem você, dá para enriquecer sem você vir para a igreja. Mas para nós que estamos aqui, Deus nos chamou para confiarmos nele e não nas riquezas. Deus nos chamou para confiarmos neles e não na melhor estratégia e não no melhor contato. Aleluia. Então, eu errei muito nisso. Várias vezes eu pensava, eu falava, era isso, é isso. E
Deus, Ele me colocou numa prensa, irmão, até eu entender de que eu não fui chamado para confiar em mim mesmo, de que não é a minha própria estratégia que vai me enriquecer, de que não é eu que vou conquistar com as minhas próprias forças, mas quando eu me sujeito à palavra dele, a cumprir os princípios, eu coloco toda essa confiança nele e as coisas acontecem. E quando acontece eu falo, não foi por mim, mas foi por Deus. Não foi porque eu quis, foi porque Ele quis. Não, foi porque eu não sabia o caminho, mas a palavra dele se tornou lâmpada para os meus pés, se tornou luz para o meu caminho. Então quando você colocar sua confiança nele, meu irmão, nos pontos de decisões importantes da sua vida, não tome decisões sem antes consultar a Deus primeiro, sem antes dobrar os seus joelhos, sem antes buscar ao Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra dele vai lançar fora toda a incerteza, vai lançar fora todo o medo, vai lançar fora toda a insegurança. Ela vai se tornar lâmpada para os seus pés, ela vai iluminar o seu caminho, vai te mostrar a direção correta. Aleluia. Então eu separei aqui 2 tipos de ofertas comuns, amém? Não é uma lei, não é uma regra, mas é 2 tipos de ofertas assim comuns que nós ofertamos. Uma oferta de confiança, uma oferta que demonstre confiança. Muitas das vezes esse tipo de oferta nós estamos passando por um momento difícil, às vezes por algo apertado, sabe? Tá difícil, né? E a gente fala assim, não, mas mesmo assim eu confio no Senhor e eu vou fazer isso, eu vou cumprir isso. Por quê? Porque eu coloco a minha esperança nele, coloco a minha confiança em Deus. Então esse é um tipo de oferta. O segundo é a oferta de gratidão. Na maioria das vezes essa oferta, nós não estamos em uma situação tão difícil, porque nós estamos mais felizes. Então nós agradecemos ofertamos agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito, agradecendo a Deus aquilo que aconteceu. Como eu disse, não é uma regra, nem sempre você vai estar nessas situações. Às vezes você vai estar bem e vai falar assim, não, eu confio no Senhor, eu vou ofertar porque eu confio, eu vou cumprir com o dízimo, primícia, oferta porque eu confio. E às vezes você vai estar bem, não é uma regra, mas é uma situação aqui mais comum, amém? Então, nós temos esses 2 tipos de oferta, e cumprir isso é algo muito importante. Por quê? Porque se Deus deixou isso e aconselhou que a gente faça, é porque isso é Ele mostrando o caminho, é a palavra dEle iluminando os nossos passos, é a palavra dele sendo luz para os nossos pés, sendo luz para os pés. Então, o que eu devo fazer, Senhor? O que eu devo fazer com as minhas finanças? Se tudo que nós temos está sujeito a Ele, a palavra dele vai nos instruir o que devemos fazer também com as nossas finanças. Então, Senhor, o que nós devemos, Senhor, o que eu devo fazer com as minhas finanças? Ser fiel. Seja fiel no pouco, porque Ele deixou como instrução o dízimo. Ele deixou como instrução a primícia, Ele deixou como instrução a oferta. Na nossa área financeira, Ele não nos deixou desamparado. Imagina se Deus falasse assim, vocês têm vários mandamentos, vamos colocar os mandamentos, aquilo que é certo, aquilo que é errado, tudo está na palavra, mas ao que se tratar das suas finanças, faz o que você quiser. Gente, seria um caos, seria uma bagunça, mas Ele deixou também para que a gente viva isso, amém? E eu encerro aqui com o último versículo que está em Provérbios 16, 9, e diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. E muitas das vezes eu até orava por citando essa passagem, né? E eu falava, Senhor, esse é o meu sonho, é esse o meu objetivo, mas Pai, dirige os meus passos a isso. Mas quando na verdade a interpretação desse versículo, ela está querendo, é como se ele dissesse assim: Senhor, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Porque ele fala, o coração do homem ele vai planejar, mas Deus vai dirigir os passos. Ou seja, a vontade de Deus ela é soberana e ela é quem vai guiar você. Amém? Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero declarar nessa noite que a palavra do Senhor vai se tornar como luz para o seu caminho, como lâmpada para os seus pés,
que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas vai vir um tempo exponencial, vai vir uma prosperidade transbordante sobre a minha e sobre a sua vida, e Deus será glorificado nisso. Portas vão se abrir, Deus vai ser glorificado nisso. Por quê? Porque Deus não nos chamou para confiarmos no nosso próprio entendimento, mas para acreditarmos que é dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor apresentando as nossas ofertas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã. Te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, em nossas vidas. Senhor, sujeitamos todas as coisas ao seu senhorio, Pai, inclusive as nossas finanças, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor honre, Senhor, de acordo com aquilo que está escrito na Tua palavra, Senhor, a cada um que ofertar, Senhor, a cada um que dizimar, Senhor, a cada um que primiciar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E aqueles que não têm, Senhor, que o Senhor venha, Pai, com provisão, porque, Senhor, na Tua casa, Senhor, no meio dos seus não haverá necessitado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, não haverá aqueles que padecem por necessidade, Pai, mas haverá prosperidade e será transbordante, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os celeiros, que o Senhor abençoe as casas, que o Senhor abençoe as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer essa oferta.